Olá pessoal, do Bonsai Vale do Paraíba, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Não sei como é que está a luz está legal ou não, mas tudo bem, vamos lá. Hoje eu vou abordar dois temas, tá? Existem dois temas aqui legais para a gente abordar. Primeiro o tema vai ser a questão das plantas caducas, né? Essa aqui é uma caducifólia, né? É um resedá. Ela tem muita folha, é uma planta que tem muita folha, mas chega nessa época do inverno, outono, inverno, ela cai praticamente todas as folhas, né? E então o que acontece? No caso aqui eu tenho duas semi-caducifólias, são quase caducifólias, certo? Então eu vou abordar isso daqui. Esse resedá aqui, além dela ser uma planta muito boa para trabalhar, tem uma parte radicular, né? A parte radicular dela é muito boa, enraiza muito bem e de vez em quando você tem que cortar. É 1 ano e meio, 2 anos no máximo, tem que tirar para cortar as raízes dela. Normal, né? Certo? E usando esse tema, né? Eu vou passar para vocês também a questão da cauda sulfocáustica, né? Essa planta aqui, ela tem bastante madeira morta, ó, para vocês verem, ó. Vou colocar minha mão aqui atrás, ó. Então, o que acontece? Se você quer mexer com bonsai, usa a cauda sulfocáustica a seu favor, certo? Ela é um excelente acaricida. Assim que você termina de fazer o tratamento com a planta, né? Para ácaro, qualquer uma outra praga, né? A maioria das pragas ela mata. Você usa aquele restante para regar suas plantas também. Ela tem tipos de fertilizantes nela, certo? Então, o que acontece, né? Eu normalmente, a cada 2 meses, eu passo a cauda sulfocáustica na planta para evitar futuros problemas, né, com pragas e assim por diante. Essa planta, ela começa a perder as folhas no início do outono e chega nessa situação aqui, tá? Eu tenho outras fotos, né, que mostra ela toda verdinha. A massa verde dela é um espetáculo, super tranquilo de trabalhar com ela. Única coisa são os galhos. Os galhos para modelar é complicado, eles quebram fáceis, né? Aqui, ó, tô trabalhando o ápice dela aqui, ó, porque eu comprei essa planta aqui e ela já veio, ela quebrou aqui um galho aqui, ó, que fazia o galho terciário aqui, né? E quebrou aqui também no ápice. Felizmente, correios é um problema, por isso que eu particularmente gosto mais de transportadora. Transportadora, eles têm um zelo melhor com a planta. Quando você vai comprar de fora, às vezes vem de outros estados, né? É preferível a transportadora. Gosto mais de transportadora. Nunca tive problema com entrega com transportadora. Já com o correio, esse aqui foi o único dos correios e infelizmente tive problema, né? E quando você perde um galho grosso igual esse daqui que quebrou, é muito difícil você recuperar, né? Com outra brotação. Mas beleza. Então, eu queria passar para você essa caducifolha aqui. Eu vou passar outro exemplo para vocês aqui. Aguenta aí. Então, pessoal, aqui eu tenho uma pitangueira. Essa pitangueira aqui eu fiz de semente, né?
de semente, ela tem vários erros, né? Estou tentando corrigi-la. E o que acontece? Tem vários erros, né? Eu não conseguia trabalhar porque foi meu primeiro bonsai. Então infelizmente, eu não consigo me livrar dela, jogar ela fora ou vender. Já teve gente querendo comprar. Isso aqui é igual o primeiro violão, né? Você pode ter 10 violão, mas o primeiro violão você não vende. É o que você começou, né? Então, essa planta aqui, ela é uma semi-caducifolha também. Ela cai muitas folhas no outono, inverno, e só vai aparecer as primeiras brotações no início da primavera. Normal. Normal. Existem outras espécies de pitangueira, inclusive eu tenho um vizinho aqui que tem uma na rua, que você vai ver ela tá verdinha. Só que eu não sei dizer se é enxertada, algum tipo de enxerto, alguma coisa, porque quando uma planta ela tem intervenção, né, na sua naturalidade, como um enxerto, muitas vezes as pessoas conseguem fazer uma planta mais resistente. Essa aqui está natural. Então, se você pega uma pitangueira natural hoje, esse momento, essa estação que nós estamos vivendo, o que acontece? Elas vão estar assim, ou quase assim. Essa aqui caiu folha pra caramba, certo? Caiu folha e todo ano cai folha. E as folhas ficam manchadas, né? Eu não creio que seja ácaro, porque todo ano é assim. Então, e outra coisa, eu tenho as outras pitangueiras aqui na rua, vizinhas minhas aqui, que são, se olha, elas estão feinhas nessa época. Então, eu particularmente creio que é normal, né? Mas vou falar uma coisa para vocês. Eu fiz um transplante nessa planta aqui no final do verão. Aliás, no meio do outono, para ser mais preciso. No meio do outono. O que aconteceu? Tive que cortar as raízes dela, tirar o substrato, cortar as raízes dela, né? Porque o que estava acontecendo? Ela está num recipiente aqui bom, grande, ok. Só que tinha muita raiz, muita raiz. Raízes capilares tomou conta mesmo. E o que aconteceu? Quando você pega uma planta que está tomada, por exemplo, tem uma planta que faz 2 anos que eu não corto a raiz. Não troco substrato, não corto a raiz, enfim. O que acontece? Você vai regar, você percebe que a água ela está saindo por cima, jogando água por cima do recipiente, do vaso, enfim, e não está penetrando onde deve penetrar, no substrato. Por quê? Porque as raízes tomam conta, né, do seu substrato, vira uma maçaroca de raízes, e aí a drenagem da água vai ter dificuldade. Então, não tem como. Bonsai é assim, chega uma hora, existem espécies, aguenta mais, mas eu, no meu caso, é no máximo 2 anos. No máximo 2 anos, eu corto, tiro, né, a planta do vaso ou da bacia que está aqui e vou fazer a redução de raízes dela. Tá ok, pessoal? Então, essa planta aqui, eu fiz essa intervenção e ela não gostou muito não, sabe? Não gostou. Se ela já estava caindo folhas, ela caiu mais folhas ainda. E todos os dias que eu vou regar ela, eu rego as folhas, com a pressão da água e mais o peso da água, ela vai derrubando mais folhas. Então eu creio que ela só vai começar as brotações agora só no início da primavera. Ela vai ficar quietinha aqui, está estacionada, certo? Então é isso. Ela não gostou muito dessa intervenção que eu fiz dela, mas infelizmente eu fui obrigado a fazer, porque eu também não gosto de fazer. Eu gosto de fazer intervenção no
início da primavera. Fim do inverno, início da primavera. Mas agora eu vou ter que deixar ela aqui, quietinha aqui. Então, quando vocês verem uma pitangueira que ela esteja com folhas amarelando, manchando, né, e caindo, nessa época do ano, não fique assustado. Isso é normal, certo? É impossível você ter ácaro aqui, ter acro na outra, acro na outra. É como eu falei, desde quando a planta ela não seja de outra espécie, ou seja, uma espécie enxertada, né, que tenha uma outra qualidade, né? E nessa questão ela vai ser mais resistente, né? Igual essa uma do vizinho que eu tenho aqui, que é plantado na calçada. Você chega lá, ela tá verdinha, mas é a única que eu conheço. Eu creio que deve ter algum tipo de enxerto. Beleza, pessoal? Agora eu vou abordar outro assunto aqui, né? Aguenta a mão aí. Pessoal, existe muita dúvida de pessoas, muita gente que tem dúvida em relação à planta dentro de casa. O bonsai, ele não pode ficar dentro de casa. É verdade? É verdade. É verdade. Existem espécies que elas são resistentes, que você pode deixar mais tempo dentro de casa, que são as espécies das figueiras, né? Das figueiras, os ficus. Essas plantas aqui, para você matar essa planta, você tem que fazer curso. Elas são muito resistentes, certo? Gosta muito de água, gosta muito de osmocote e adubos orgânicos, né? Também. Só que eu queria dar uma palavrinha com vocês a respeito de osmocote, tá? Se você tiver com uma planta em desenvolvimento, ela vai gostar mais ainda de osmocote, certo? Agora, quando você tem um bonsai pronto, definido já, e que você vai usar o osmocote, cuidado. O osmocote é bom. Só que tem uma coisa. Às vezes a pessoa tem um bonsai e ela quer manter aquele bonsai a redução das folhas. O que acontece com o osmocote? Olha isso aqui para vocês verem. Ó. Ela já está no máximo, certo? As folhas estão grandes. O osmocote, ele tem uma concentração de nitrogênio um pouco alta. Então, a primeira coisa que ele libera, o primeiro componente que ele libera, e libera mais rápido, é o nitrogênio. Então, se você quer fazer redução de folhas, eu não recomendaria o osmocote. Porque o osmocote, ele faz isso aqui, ó. Eu vou cortar um pedacinho aqui, vou mostrar para vocês. Ó. Olha aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Ó. O que acontece? O osmocote, além dele aumentar o tamanho das folhas, ele aumenta o tamanho dos entrenós. Ó. Isso em qualquer planta. Certo? Então, se você tem um bonsai definido e você quer manter as folhas pequenas e entrenós curtos, o osmocote é complicado. E complica um pouco, certo? Então, essa questão é meio
é meio complicado. Eu uso os mocotes desse cara aqui, mas eu não uso muito, não. Uso menos. E se eu colocar os mocotes valendo nele, além de aumentar o tamanho das folhas, vai aumentar os entrenós, né? Igual eu exemplifiquei para vocês, certo? Então, voltando àquele assunto lá do bonsai dentro de casa, para fechar, então, existe várias espécies de ficus, né? Existe o ficus microcarpa, que é esse daqui, existe o benjamina, né? O panda, ou green island que falam, né? Enfim, essas espécies de ficus são as espécies que são resistentes, né? E que são não é recomendada, mas dá para você mantê-los dentro de casa. Só que, lógico, você pode manter dentro de casa, mas numa área que seja iluminada, né? Você não vai colocar o bonsai seu lá debaixo da cama, que ele vai morrer, porque ele não vai tomar luz, não vai receber luz. Às vezes a pessoa quer receber uma visita, ela vai lá, pega um bonsai e coloca dentro de casa, deixa bonitinho lá. Pode? Pode. Só que aquele negócio, a visita foi embora, você tira ela, coloca no sol. Porque bonsai não é uma planta de ficar dentro de casa. Bonsai é uma planta que precisa de sol, de chuva, de vento, de todas as intempéries do tempo, certo? Ela é uma árvore em miniatura, mas não deixa de ser árvore. Se eu arrancar uma árvore lá da natureza e colocar dentro de um galpão, certo? Ela vai até um ponto, depois ela começa a definar. Por quê? Porque ela precisa de luz, certo, pessoal? Falando em caudas, voltando à questão da cauda focal, eu vou e volto, estou indo e voltando, né, porque eu estou com duas espécies. Mas então, voltando o fator lá cauda focáustica, que eu falei, né, além daquela outra planta que eu mostrei para vocês, que eu tenho a madeira morta, a cauda sufocáustica eu uso naquela planta e uso nessa aqui também, ó. Isso aqui, ó, é madeira morta. Isso aqui é madeira morta, que foi trabalhada, tá, para poder ajudar da forma, né? Isso aqui, ó, sempre uso a cauda sufocáustica para poder manter a madeira, certo? Manter a qualidade da madeira e não deixar ela apodrecer. Se você não passar cauda aqui, ou qualquer outra planta de madeira morta, deixar branquinha, vai apodrecer. Que é chuva, rega, e enfim. Tá certo, pessoal? Então, ó, aqui, ó, tá fechando, ó. Daqui mais alguns anos fecha. Mas enquanto não fecha, eu estou usando a cauda sufocáustica, certo? Então, voltando aqui na cauda sufocáustica para fechar o assunto, quando eu uso a cauda sufocáustica para passar na madeira morta, eu uso com um pincelzinho, tal. Você molha, né, o pincel, seca o pincel e passa, tira o excesso. Porque não é legal escorrer no substrato, quando você está usando ela pura. Então, veja bem, quando você vai passar aqui na madeira morta, você usa ela pura. Já quando eu vou passar para acaricida ou para matar fungo ou qualquer praga, eu diluo ela, né? É 10 ml para cada litro de água. Então é 10 ml para cada litro d'água. Eu uso uma seringuinha de farmácia, beleza. Já em juníperos, pinheiros, coníferas, enfim, você usa 15 ml, porque elas são mais resistentes à cauda sufocáustica e para garantir a matar os micro-organismos que estão na folha, né? Que são possíveis pragas, ácaros, enfim, fungos, né?
enfim. Aí surge uma dúvida, existe uma dúvida de pessoas que falam assim, não deixa escorrer no substrato, quando você está borrifando nas folhas. Veja bem, eu faço da seguinte forma, se é eu que faço, tá? Nunca tive problema. Assim que eu faço a aplicação nas folhas, e que sobra, né, sobrou pouca coisa, eu vou, diluo na água e efetuo a rega no meu substrato. Tem problema? Não tem problema nenhum. Porque mesmo que caiu alguma coisa aqui na superfície do substrato, você vem com essa água nova, né, diluída, o que sobrou, e pode regar o substrato. Não tem problema nenhum. Certo? Então eu faço assim. Eu vou borrifar em X plantas. Beleza, vou borrifo, mas aí eu sei, né, que eu vou fazer a rega aqui, ó, automaticamente. Possível gotas que caírem aqui, né, no substrato, vai ser diluída junto com essa água que eu usei diluída, né? Então não tem problema nenhum. A cauda sulfocáustica ela não mata a planta, desde quando você use, né, a proporção certa. Outra coisa, final do dia, você jamais pode usar cauda sulfocástica nas folhas em períodos quentes, horários quentes. Então fuja do sol. Tá chegando o finalzinho do dia, vai lá e aplica, faz a aplicação. Então é isso que eu queria passar para vocês em relação à cauda sulfocáustica e substrato. Tem gente que fala, não, é melhor cobrir o substrato e tal. Beleza, pode cobrir também. Eu não cubro, porque igual eu falei para vocês, eu molho o pincel, passo com cuidado para não cair a cauda pura no substrato. E mesmo que caia alguma coisinha, depois eu tenho a consciência que vou lá e faço a rega. Rega normal, tal. Já, né, quando faço nas folhas, aplicação nas folhas, tronco e galhos, aí é aquele processo, né? Ah, acabou. Sobrou. Você não vai poder reutilizar aquela cauda. Então, completa essa cauda sulfocáustica nos 5 litros, 10 litros de água e rega o seu bonsai, que vai ter muito benefício. Tá ok? Então, beleza? É isso aí. Só mostrando para vocês aqui, esse aqui é uma outra qualidade de ficus que eu tenho, que é o Ficus panda, ou Green Island, né? Também é uma espécie bastante resistente, certo? Então, é uma planta que você pode colocar dentro de casa? Pode. Porém, é aquilo, né? O mínimo possível, ou numa área iluminada, para que ele venha tomar pelo menos a claridade do sol, certo? Senão ele começa a amarelar a folha. Mas, beleza. Então, esse aqui eu queria só mostrar para vocês. Só fazer um comentáriozinho. Essa planta aqui, eu fiz uma fusão de raízes, certo? Fiz uma fusão de raízes e eu fiz um vídeo, mas eu não aproximei ele da câmera, então não dá para as pessoas verem direito, né? Vou colocar aqui só para vocês verem, ó. Ele só tinha um tronco e o resto raízes aéreas. Como as raízes aéreas elas estão mais no pé da planta, do galho ali, ó, eu resolvi fazer uma fusão dessas raízes aéreas. Eu ia ter mais ganho, certo? E aqui eu estou
fundindo a parte de cima aqui agora, certo? Então, o que eu fiz? De acordo com o que eu ia podando a planta, eu ia fazendo estaca. Estaca mais estaca. Aí, além das raízes que estão aqui, ó, aéreas que estão aqui e aqui também, eu preenchi com essas estacas. Quando as estacas estavam prontas, eu peguei essas estacas e coloquei aqui, ó, fundi. Aí eu peguei uma fita, amarrei com bastante força, bem apertada, e durante 6 meses, 7 meses, elas se fundiram, certo? Então agora até que tá legalzinho. Pegar outra planta lá, aguenta aí. Essa calhanda depauperata aqui, esse chorrinho, eu também uso a cauda sulfocáustica nela, certo? Só para fechar a questão da cauda sulfocáustica, certo? Ela tem a madeira morta, ó. Se você dá para vocês verem daí, tem madeira morta aí, tem madeira morta aqui, ó. Olha aqui, tudo madeira morta. Olha, madeira morta para cá. O veio, na verdade, o veio verde que sobe, que leva a seiva para ela, nesse chorrinho aqui, é muito pequeno. É muito pequeno. Inclusive, eu perdi até um galho aqui, ó. Eu perdi um galhozinho aqui, porque eu creio que a parte de veio, talvez ela secou. Vou colocar para vocês aqui, ó, mais perto aqui para vocês verem, mais pertinho, ó, a planta, essa planta aqui. Ela tem bastante madeira morta. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, esses dois temas, certo? Questão de madeira morta e a questão um quase mito, né? De que você não pode colocar bonsai dentro de casa. Poder você pode, só que você vai depender da espécie, né? Vai depender da espécie. Dependendo da espécie, as espécies mais resistentes, né? Aquelas que para você matar, você tem que fazer curso. Então, essas você pode, né? Que é das famílias das figueiras, são os ficus. Agora, outras espécies são mais sensíveis à falta da luz solar. Então, mais uma vez falando, bonsai é uma árvore em miniatura e as pessoas pensam que não cresce. Cresce. Ela cresce as raízes. De vez em quando você tem que tirar a raiz para cortar, né? Cortar as raízes para que ela consiga se alimentar, né? De água e nutrientes. E se eu não podar essa massa verde aqui, ela vai crescer e vai perder a forma. Então, não existe bonsai no chão. Se você plantar um bonsai no chão, ela vai crescer que nem uma louca, porque ela vai ter espaço para crescer. Então, não existe bonsai no chão. Bonsai, já está falando, bonsai é planta em vaso ou bandeja. Ok, pessoal? Essa questão que as pessoas muito falam, bonsai não cresce. Isso aí, infelizmente, são pessoas que não mexem com bonsai, não têm noção, né, do que é. Às vezes eu ouvi um comentário de pessoas falando que o arame que é passado no bonsai é para sufocar a planta, não deixar ela crescer. Olha, não sei de onde tiraram isso. Tem nada a ver, né? O arame, ele não sufoca a planta. O arame é para dar forma nos galhos. Existe uma par de bonsaístas que não usa arame. Eles não usam arame para
evitar que marque o galho os galhos da planta, galho, tronco, enfim. Tem pessoas, muita gente que já vi, pessoas que usa tração, né? Ela vai pegar o galho disso aqui e vai tracionar com arame, com um tipo de fio, alguma coisa, mas não passa o arame no galho para não marcar. Então, o arame não sufoca a planta, não é feito não é colocado para sufocar a planta, é feito para dar forma do galho. Ok, pessoal? Então é isso aí que eu queria passar para vocês, tá? Um bom domingo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.